Tá, turma, então voltamos aqui para a gente poder trabalhar com classes e métodos abstratos. Vamos entender primeiro a situação aqui. Eu tenho minha conta corrente, minha conta que é o pai das outras contas, que deve servir como se fosse um modelo para elas, né? E uma conta poupança. Então, na verdade, o que o meu banco deve ter? Uma conta corrente ou uma conta poupança? Que são os dois tipos normalmente que a gente tem em um banco. Mas vamos entender aqui e passar para o código? Veja bem, nem sempre o que é entendido é o que está implementado, não é? Nesse exemplo, eu criei minha conta poupança e fiz um depósito. Perfeito? Eu fiz uma conta corrente e também fiz um depósito. Mas aqui tem um problema. Olha a classe que eu posso criar aqui. Neste exemplo, eu posso criar o quê? Uma classe do tipo conta, ou seja, do meu tipo pai. E eu não quero fazer isso. Não é a intenção. Meu banco só deve ter contas correntes ou contas poupança. Não deve existir uma conta genérica que pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, quando acontece esse tipo de situação em que você tem uma classe que ela é um pai, ela tem várias informações, mas você não quer que ela seja criada, você não quer que ela tenha implementações, né, que alguém possa instanciá-la por meio do new, tá bom? Basta que você utilize o conceito de classes abstratas. E como eu faço isso, professor? Como que eu transformo essa conta em uma classe abstrata? Basta escrever abstract. Abstract. Escrevi errado, né? Ó, abstract. Não houve mudança nenhuma na minha classe conta, nem nas minhas classes conta corrente e conta poupança. Tá vendo que não houve mudança nenhuma? Mas, professor, aonde mudou? Mudou aqui. Lembre que aqui estava tudo ok, não estava dando problema? Agora há um problema. E o que ele está mostrando? Não é possível instanciar a classe conta. E se você tirar isso aqui, ó, vamos só comentar para a gente ver como é que vai ficar? Deixa eu executar novamente. Normalmente funciona tudo ok. Tá vendo? Então, olha só o que aconteceu. Eu consegui fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz, só que agora eu incluí um conceito um pouco de segurança e um controle maior. Eu expliquei, na verdade, eu desenvolvi de uma forma que não seja possível que você crie contas genéricas, mas que suas contas criadas devam ser apenas contas poupanças ou contas correntes. Isto é uma classe abstrata, beleza? Tranquilo? Então, é um conceito rápido. Agora vem um outro ponto importante. Além das classes abstratas, nós também podemos trabalhar com métodos abstratos. Espera aí, professor, como isso aí? Veja bem esse extrato. Esse extrato detalhado, ele tem uma diferençazinha. Quando eu imprimo ele, olha o que está acontecendo. Percebam que ele está falando sempre a mesma situação para todos eles? Extrato detalhado da conta e extrato detalhado da conta. Isso daqui funciona. Mas por que eu não defino melhor qual é o tipo de conta que está sendo usado aqui? Por exemplo, uma conta corrente. Por exemplo, uma conta poupança. E aqui eu ainda tenho alguns detalhes a mais. Prestem atenção no seguinte. Na conta corrente, eu tenho um limite. Então, na verdade, o saldo dessa pessoa que tem uma conta corrente, deve ser o quê? O saldo que ele tem, mais o limite que foi atribuído a ele. E isso deveria ser mostrado aqui, ok? E na minha conta poupança? Não é interessante mostrar o limite. Por quê? Porque eu não tenho limite na conta poupança, mas eu deveria mostrar o dia do aniversário. Professor, isso é muito fácil. Nós vimos na aula passada sobrescrita de um método, não é? Olha, eu posso fazer o seguinte, professor, eu posso sobrescrever esse método, ó, e vai funcionar normal. E aqui eu posso colocar aqui, ó, conta corrente, tá bom? Eu posso fazer isso aqui sem problema. E aonde eu estou mexendo com saldo, eu posso modificar e posso colocar o quê? Mais o limite. Veja bem, a ideia seria que você modificasse esse saldo e que no getLimit você obtivesse essa informação. Aqui serve apenas para testes, tá ok? Então, não se preocupe muito com essa questão. Vamos só entender que o meu saldo aqui, ele está mostrando o quê? O meu limite. Então, vai ser o saldo e saldo barra, vou colocar mais, né? Saldo mais limite. Então, olha essa informação. A minha conta poupança vai continuar imprimindo isso aqui da teste da conta. E minha conta corrente vai imprimir esta informação. Vamos executar para a gente ver como é que vai ficar o resultado, ó. Então, eu executei. Olha aqui, ó. Opa, aqui deu um probleminha, eu já sei qual foi, já vou corrigir, tá bom? Vamos corrigir logo? Ele está considerando que tudo isso é string, então a soma não foi
de acordo, tá bom? Pra gente fazer uma correçãozinha melhor, vamos fazer isso aqui, ó, double saldo final. Só pra gente ir um diz get saldo mais o diz.limite. Só pra gente ficar mais ok, tá bom? E vamos colocar aqui um saldo final para ficar organizado e bonitinho. Pronto. Vamos executar novamente. Pronto, agora deu ok, né? Então, olha aqui a conta corrente. Desculpa, minha conta poupança. Percebam que ele não mostra nenhuma informação? Por quê? Porque ele ainda está herdando de quem? Da minha conta, ó. Da minha classe conta. E ela não faz nenhuma distinção de qual conta que está usando. Diferente da minha conta corrente. Quando eu utilizo a conta corrente, olha aqui, ó. Ela está considerando o método que eu sobrescrevi. Tá bom? Esse imprimir detalhado, eu fiz um override. Ou seja, eu sobrescrevi o meu método. Ó, uma sobrecarga. Eu mudei ele. Eu sobrescrevi ele, entendeu? Então, ele na conta corrente, eu estou usando quem? Este imprimir, diferente desse aqui. Ah, professor, então ficou moleza. Então, na conta poupança, eu vou fazer a mesma coisa. Só vou copiar isso aqui e fazer. Mas, espera aí, tem um pequeno detalhe. Toda vez eu vou precisar isso. Lembra que a minha conta, eu comentei que a minha conta, ela não precisa ser instanciada? Por que eu não deixo, então, que cada conta que for criada, que ela for desenvolvida, ela não imprima o seu extrato da forma que achar melhor para ela? Ah, professor, beleza, isso é bom. Como é que eu faço isso? Existem duas formas. A primeira forma, nós vamos trabalhar com o conceito de classes abstratas. Olha aqui como que eu transformo este método em um método abstrato. Do mesmo jeito, eu vou colocar aqui o termo abstract. Só que uma diferença gritante. Olha aqui, ó. Ela não possui implementação. Ela não é uma classe concreta. Por que ela não é concreta? Porque ela não tem nenhum código desenvolvido para ela. Ela apenas está falando o seguinte, que quem herdar, deixa eu corrigir aqui, ó. Quem herdar a minha classe conta deve obrigatoriamente desenvolver, ó, um método imprimir extrato detalhado. É preciso que ele transforme o método em um método concreto, que ele tenha um corpo, que ele tenha um desenvolvimento, tá bom? E vamos fazer isso aqui? Então basta que a gente coloque aqui, ó, adicionar métodos não implementados. Olha lá, ó, ele já criou. E aqui está vazio. O que eu vou fazer? Eu só vou copiar aqui, ó, o meu método que está lá. Aqui eu preciso fazer um import. Eu vou importar na classe utilDate para ficar da mesma forma. Tá vendo? Então, olha só que legal. O que eu fiz? Eu transformei o meu método imprime extrato detalhado em um método abstrato. Ele não possui corpo, mas ele obriga qualquer classe que tenha um interesse em herdar da minha classe conta o desenvolvimento desse método. Se eu tirar isso aqui, ó, comentar, automaticamente há um problema e a classe não vai ser compilada, porque ela obriga que você desenvolva o método extrato detalhado, tá bom? Vamos mudar aqui na poupança para a gente entender melhor. Ó, o saldo vai continuar, só que na minha poupança eu quero mostrar uma informação a mais, ó. O meu dia do aniversário. E basta que eu pegue aqui, então, o dia do aniversário. Ah, extrato detalhado da conta. Opa, desculpa. Poupança. Tá bom? Então tá aqui, ó. Então agora eu criei meus dois métodos imprimir extrato detalhado, tá bom? Vamos executar pra gente ver agora como é que vai ficar? Então tá aqui, ó. Extrato detalhado da conta poupança, ela mostra o quê? O dia do aniversário. Quando eu trabalho com o detalhado da conta corrente, o que ele está mostrando? O saldo mais o limite. Percebam que eu não mudei praticamente nada no meu código. Essa é um poder da orientação a objeto. O meu código ele continua funcionando, o meu código de teste principal. O que eu estou mudando são as classes que estão encapsulando as regras de negócio. Bom, então, com isso aqui a gente fecha a ideia de classes abstratas, recapitulando, classe abstrata, ela não permite que você instancie aquela classe, tá bom? Você não pode instanciar, você não pode criar do tipo conta, mas você pode criar do tipo conta corrente e do tipo conta poupança. E essas classes que herdaram da conta, elas herdam tudo que foi implementado aqui, tá bom? Além disso, nós trabalhamos com o método abstrato, que é um método que não possui um corpo, uma implementação,
mas ele obriga que a classe que herdar essa classe aqui, ó, que quando ela herdar, ela deve obrigatoriamente desenvolver um método imprimir extrato detalhado ou imprimir um método que eu considerei abstrato, tá bom? Eu posso colocar qualquer método abstrato. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui o saca. Por que eu poderia colocar o saca como método abstrato? Porque conta corrente, para evitar o saque, eu posso considerar o seguinte, que se o saldo mais o limite forem maiores, entendeu? Então aqui, ó, eu poderia modificar isso. Ou eu poderia simplesmente criar um método saca aqui e sobrescrever esse método. Professor, mas aí ficou um pouco bagunçado. Você viu que você pode fazer muita coisa? Sim. E é isso que a gente vai ver na continuação dessa aula. Nós vamos trabalhar com o conceito de interfaces. Deixa eu só corrigir esse erro aqui, porque eu não posso instanciar, né? Então, nós vamos trabalhar com o conceito de interfaces. E agora vai ficar mais fácil você organizar teu código e obrigar classes a fazer o que deve ser feito, beleza? Então, até a próxima parte da nossa aula. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.